que você faria se acordasse amanhã e descobrisse que toda a água potável do planeta evaporou? Se a temperatura durante o dia fosse alta o suficiente para fritar um ovo na areia? Se a comida mais próxima estivesse a quilômetros de distância e você tivesse que competir com predadores famintos por cada migalha? A maioria de nós entraria em colapso em questão de horas. Mas existem criaturas neste planeta que encaram este cenário todos os dias. E não apenas sobrevivem, elas prosperam. Bem-vindo ao Saara. 9 milhões de quilômetros quadrados de areia, rocha e céu implacável. O maior deserto quente da Terra. Um lugar onde as temperaturas diurnas podem ultrapassar 50 graus Celsius e despencar para próximo de zero à noite. Onde a chuva é um evento tão raro que algumas regiões podem passar décadas sem ver uma única gota cair do céu. Onde a palavra abundância simplesmente não existe no vocabulário da vida. Para a maioria das pessoas, o deserto é sinônimo de vazio, uma extensão morta de nada, um erro geográfico. Mas esta percepção não poderia estar mais longe da verdade. O Saara não é um cemitério, é um campo de treinamento, o mais brutal, o mais implacável, o mais extraordinário laboratório evolutivo que a natureza já construiu. Porque aqui, sob o sol que queima e sobre a areia que engole, a vida não desistiu. Ela se reinventou. Ela desenvolveu tecnologias biológicas que fariam nossos melhores engenheiros chorarem de inveja. Ela criou estratégias de sobrevivência tão elegantes, tão precisas, tão absurdamente eficientes, que estamos apenas começando a compreender sua genialidade. Este não é um documentário sobre um deserto vazio. É uma expedição aos bastidores da evolução. Uma investigação sobre como a vida, quando pressionada ao extremo absoluto, responde não com rendição, mas com inovação radical. Nas próximas páginas desta jornada, você conhecerá os verdadeiros mestres da adaptação. Criaturas que transformaram cada desvantagem mortal em vantagem estratégica. Animais que reescreveram as regras da biologia porque as regras antigas simplesmente não funcionavam mais. Você descobrirá por que o dromedário não é apenas um camelo com uma corcova, mas sim uma obra-prima ambulante de bioengenharia capaz de feitos fisiológicos que desafiam nossa compreensão de mamíferos. Você entrará na vida noturna oculta do deserto, onde predadores silenciosos caçam sob as estrelas e onde a queda de temperatura transforma o inferno em paraíso temporário. Você testemunhará insetos que navegam usando a Via Láctea como GPS e cabras que desafiam a gravidade escalando árvores por uma única folha verde. E você entenderá por que oásis não são apenas poças de sorte, mas explosões concentradas de vida que provam uma verdade fundamental. Mesmo no lugar mais improvável, quando os elementos certos se encontram, a vida encontra um caminho. Sempre. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que vai muito além da curiosidade científica. Porque as lições que estas criaturas têm para nos ensinar não se limitam à biologia. Elas falam sobre resiliência, sobre eficiência, sobre como fazer mais com absurdamente menos, sobre como prosperar quando todos os indicadores dizem que você deveria desistir. Em um mundo onde recursos estão se tornando mais escassos, onde o clima está mudando de formas que mal começamos a entender, onde a sustentabilidade deixou de ser uma opção filosófica para se tornar uma necessidade de sobrevivência, talvez devêssemos prestar atenção ao maior manual de gestão de crises já escrito. E ele foi escrito em areia, sangue e sol ao longo de milhões de anos. Este vídeo vai mudar a forma como você enxerga o deserto. Mas mais importante, vai mudar a forma como você enxerga a própria vida. Porque se algo pode florescer no Saara, então a palavra impossível precisa ser reavaliada. A jornada começa agora. E se você quer fazer parte desta expedição, se quer descobrir os segredos que a natureza guardou no lugar mais inóspito da Terra, então curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas fascinante. É essencial. O deserto está esperando. E ele tem histórias para contar que vão muito além da areia. Vamos começar com números que vão redefinir sua percepção do que significa extremo. O Saara se estende por uma área maior que o Brasil. Atravessa 11 países. Em algumas regiões, a precipitação anual não chega a 25 milímetros.
Para colocar isso em perspectiva, uma cidade como São Paulo recebe em média 1.500 milímetros por ano. Isso significa que o Saara recebe 60 vezes menos água do que já consideramos normal. Durante o dia, a temperatura da areia pode atingir 70 graus Celsius. À noite, pode cair para -5, uma variação térmica de 75 graus em 24 horas. Imagine seu corpo tentando lidar com isso. A umidade relativa do ar em pleno dia pode descer a menos de 10%. Cada respiração rouba água do seu corpo. Cada movimento sob o sol é uma negociação com a desidratação. A evaporação é tão intensa que se você derramasse 1 litro de água na areia ao meio-dia, ele desapareceria em minutos. Simplesmente evaporaria antes de ter a chance de penetrar no solo. Este é o campo de batalha. E nestas condições, a vida enfrenta 3 sentinelas mortais que guardam a entrada do Saara como juízes implacáveis. A primeira sentinela é o calor. Não o calor desconfortável de um dia de verão, mas o calor que desnatura proteínas, que cozinha células vivas, que transforma sangue em lava biológica. A segunda sentinela é a sede. Uma sede que não se satisfaz com um gole ou 2, mas que exige acesso constante a um recurso que simplesmente não existe. A terceira sentinela é a fome. Porque onde não há água, não há plantas. Onde não há plantas, não há herbívoros. Onde não há herbívoros, não há predadores. A cadeia alimentar inteira precisa ser reimaginada do zero. A regra do deserto é simples e brutal. Adapte-se radicalmente ou desapareça completamente. Não há meio termo. Não há zona de conforto. Ou você desenvolve soluções que funcionam perfeitamente, ou sua linhagem genética termina enterrada na areia, junto com todos os outros que tentaram e fracassaram. E é aqui que nossa história realmente começa, porque algumas criaturas não apenas passaram no teste, elas se tornaram lendas vivas de engenharia evolutiva. Deixe-me apresentar o primeiro mestre, o ícone, a silhueta que define o deserto no imaginário coletivo, o dromedário. Você provavelmente acha que conhece este animal. Afinal, ele está em todos os cartões postais, em todos os documentários sobre o Saara. O navio do deserto, o animal da corcova única. Mas o que você sabe sobre o dromedário é apenas a superfície de uma história muito mais profunda e muito mais impressionante. Porque o dromedário não é apenas um animal adaptado ao deserto. Ele é uma obra-prima ambulante de bioengenharia, que leva a eficiência de recursos a níveis que nossos melhores engenheiros ainda estão tentando replicar. Cada sistema do seu corpo foi otimizado ao longo de milhões de anos para fazer uma coisa perfeitamente: sobreviver onde a sobrevivência não deveria ser possível. Vamos começar pelo desafio mais óbvio: água. Um ser humano adulto precisa de cerca de 2 a 3 litros de água por dia, apenas para manter as funções básicas. Em condições de calor extremo, isso pode facilmente dobrar ou triplicar. Sem água, começamos a entrar em colapso em 48 horas. 3 dias sem água e estamos mortos. O dromedário ri desta fragilidade. Este animal pode passar até 2 semanas sem beber uma única gota de água. 2 semanas. E quando finalmente encontra água, ele pode beber 130 litros em apenas 15 minutos. Isso é mais do que a capacidade de uma banheira padrão, engolido em menos tempo do que você leva para tomar um café. Mas aqui está o verdadeiro milagre. Ele não armazena essa água na corcova, como o mito popular sugere. A corcova é gordura, reserva energética pura. A água é gerida de uma forma muito mais sofisticada. O segredo está no sangue. O dromedário pode tolerar níveis de desidratação que matariam qualquer outro mamífero do nosso tamanho. Ele pode perder até 40% do seu peso corporal em água e continuar funcionando normalmente. 40%. Para comparação, se um humano perde 15%, já estamos falando de falência múltipla de órgãos. Como ele faz isso? Suas células vermelhas do sangue têm um formato oval único que permite que continuem fluindo mesmo quando o sangue fica extremamente espesso pela desidratação. O sangue de outros mamíferos simplesmente coagularia. O do dromedário continua circulando. Mas há mais. Seus rins são máquinas de eficiência.
Eles concentram a urina a níveis extremos, extraindo cada molécula de água possível antes de excretar os resíduos. A urina de um dromedário desidratado é espessa como xarope. E as fezes? Tão secas que podem ser usadas como combustível imediatamente. Nada é desperdiçado. Cada grama de água é contabilizada, reutilizada, preservada com precisão cirúrgica. Agora vamos falar de temperatura, porque não adianta ter água se você cozinha de dentro para fora. O dromedário desenvolveu um sistema de termorregulação que parece ter sido projetado por um engenheiro genial que entende de física térmica. Primeiro, ele deixa sua temperatura corporal flutuar, enquanto nós, humanos, lutamos desesperadamente para manter 37 graus Celsius constantemente, gastando energia preciosa em regulação térmica. O dromedário simplesmente relaxa. Durante a noite, sua temperatura pode cair para 34 graus. Durante o dia, ele permite que suba até 41 graus antes de começar a suar. Essa variação de 7 graus significa que ele absorve calor durante o dia, como uma bateria térmica, economizando água que outros animais gastariam suando para se resfriar. E quando finalmente precisa suar, ele sua de forma estratégica. A pelagem densa e lanosa que cobre seu corpo não é um erro de design. É isolamento térmico deliberado. Ela reflete a radiação solar e cria uma camada de ar isolante que reduz a transferência de calor para a pele. Por baixo dessa pelagem, o suor evapora diretamente da pele, maximizando o resfriamento evaporativo sem desperdiçar uma gota sequer. As narinas, elas se fecham completamente durante tempestades de areia e possuem câmaras especiais que condensam a umidade do ar exalado, recuperando água que outros animais simplesmente perdem na respiração. As pálpebras têm 3 camadas, incluindo uma transparente que funciona como óculos de proteção natural contra a areia. Os cílios são longos e entrelaçados como uma cortina viva. Até as orelhas são cobertas de pelos para filtrar areia. E os pés? Os pés. Almofadas largas e acolchoadas que distribuem o peso de forma que o animal não afunde na areia fofa, funcionando como raquetes de neve naturais. A sola é grossa o suficiente para isolá-lo da areia escaldante. Cada detalhe anatômico é uma solução para um problema específico do deserto. Mas o dromedário é apenas o começo. Ele domina o dia. Mas quando o sol finalmente se põe e as temperaturas despencam, outro mundo acorda. Um mundo que a maioria das pessoas nunca vê. A vida noturna do Saara. Porque há uma verdade sobre o deserto que contradiz sua imagem de fogo eterno. À noite, ele congela. E para muitas criaturas, a noite não é apenas um alívio do calor. É a única janela de oportunidade para viver. As corujas buraqueiras, pequenas aves de rapina com olhos amarelos penetrantes, emergem de suas tocas subterrâneas assim que o crepúsculo chega. Durante o dia, o calor da superfície as mataria. Então elas esperam, escondidas em túneis que podem ter até 3 metros de profundidade, onde a temperatura permanece estável e suportável. Mas quando a escuridão cai, elas se tornam caçadoras letais. Equipadas com audição excepcional e visão noturna aguçada, estas corujas caçam escorpiões, besouros, pequenos roedores e até cobras jovens. Elas não constroem suas próprias tocas. Elas as roubam ou ocupam as abandonadas por outros animais. Eficiência máxima. Por que gastar energia cavando quando alguém já fez o trabalho? E então temos os lagartos, mestres de uma estratégia completamente diferente. Eles são ectotérmicos, de sangue frio, o que em qualquer outro contexto seria uma desvantagem. Mas no deserto, é uma jogada de mestre. Porque enquanto mamíferos e aves precisam queimar calorias constantemente para manter sua temperatura interna, os lagartos simplesmente desligam o aquecedor. Durante o dia, eles emergem brevemente para aquecer o corpo ao sol, movendo-se com velocidade explosiva para caçar ou buscar comida, e então desaparecem novamente na sombra antes de superaquecer. À noite, quando as temperaturas caem, seu metabolismo desacelera drasticamente. Eles precisam de uma fração da comida que um mamífero do mesmo tamanho precisaria. Em um lugar onde cada caloria é preciosa, esta é a diferença entre sobrevivência e extinção. Alguns lagartos do Saara
desenvolveram comportamentos ainda mais bizarros. Eles fazem uma dança da areia quente, levantando alternadamente as patas do chão escaldante como se estivessem em brasas. Outros enterram-se completamente na areia em segundos, nadando através dela com movimentos ondulatórios. A areia não é apenas solo, é ferramenta, abrigo e campo de caça. E debaixo dessa areia, nos lugares onde animais maiores deixam suas marcas, opera uma das criaturas mais subestimadas e mais vitais do ecossistema do Saara, o besouro rola-bosta. Sim, um inseto que vive de excremento. Mas não subestime este pequeno engenheiro, porque o besouro rola-bosta é, na verdade, um dos animais mais sofisticados do planeta. E a ciência só recentemente começou a entender o quão impressionante ele realmente é. Primeiro, sua função ecológica. Em um deserto onde nutrientes são escassos ao extremo, o esterco de herbívoros como dromedários é ouro puro, rico em água, matéria orgânica e nutrientes. Se ficasse exposto, secaria rapidamente e se tornaria inútil. O besouro resolve isso. Ele localiza o esterco fresco usando sensores químicos absurdamente sensíveis. Esculpe uma esfera perfeita e a rola para longe a uma velocidade impressionante, muitas vezes movendo bolas que pesam 50 vezes o seu próprio peso. Mas aqui está a parte que fez cientistas do mundo todo pararem para prestar atenção. Como este besouro, trabalhando em território desconhecido, rolando sua bola de esterco para trás, consegue se mover em linha reta? Por que isso importa? Porque no deserto, desviar do caminho significa perder tempo e energia preciosos. Quanto mais tempo expostos, maior o risco de predação ou superaquecimento. A resposta foi descoberta por pesquisadores sul-africanos em experimentos notáveis. Os besouros estavam navegando usando a Via Láctea. Eles são os únicos insetos conhecidos no mundo capazes de usar a luz das estrelas e da galáxia para orientação. Durante a noite, quando estão mais ativos, eles sobem no topo da bola de esterco, fazem uma dança giratória para mapear o céu e então traçam uma rota em linha reta. É navegação astronômica em um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete, e o impacto deles no ecossistema é incalculável. Sem besouros, o esterco acumularia. Moscas e parasitas explodiriam em número, doenças se espalhariam e o ciclo de nutrientes entraria em colapso. Eles são os recicladores invisíveis que mantêm o deserto funcionando. Estas são apenas algumas das criaturas que dominaram o Saara. Mas há uma última, que desafia tudo o que achamos saber sobre comportamento animal e adaptação. As cabras que escalam árvores. Sim, você leu certo. Cabras, em árvores. Especificamente nas árvores de argan, nas regiões do Marrocos que fazem fronteira com o Saara. Quando a vegetação ao nível do solo desaparece, quando cada folha verde se torna um tesouro impossível, algumas cabras fizeram o impensável. Elas aprenderam a escalar. E não estamos falando de subir alguns degraus. Estamos falando de cabras equilibrando-se em galhos finos a 6 metros do chão, movendo-se de galho em galho como acrobatas peludos, arriscando quedas fatais por algumas folhas e frutos. Este não é comportamento instintivo. Isto é aprendizado cultural, transmitido de mãe para filhote. Inovação comportamental sob pressão extrema. E o que isso nos ensina? Que a adaptação não é apenas genética, ela é também comportamental, cognitiva. Quando as regras antigas não funcionam mais, quebre as regras. Se a comida não está mais no chão, então pare de olhar para o chão. Este é o Saara. Não um deserto vazio, mas um arquivo vivo de soluções evolutivas para problemas que poucos ecossistemas do planeta ousaram enfrentar. Cada criatura aqui é uma página em um manual de sobrevivência escrito em dor, tentativa, erro e, finalmente, triunfo absoluto. E agora que você conhece os mestres, agora que entende a escala de suas realizações, está na hora de fazer uma pergunta perturbadora. O que a humanidade está aprendendo com eles? E mais importante, estamos prestando atenção antes que seja tarde demais? Existe um momento na história da ciência que muda tudo. Um momento em que paramos de olhar para a natureza como um museu de curiosidades e começamos a vê-la pelo que realmente é, uma biblioteca de soluções testadas ao longo de bilhões de anos. Esse momento tem um nome: biomimética.
a ciência de aprender com a vida. E o Saara, este laboratório brutal de adaptação extrema, está se revelando uma das maiores salas de aula que a evolução já construiu. Porque aqui está a verdade que estamos apenas começando a aceitar. Estas criaturas que acabamos de conhecer não desenvolveram apenas truques biológicos interessantes. Elas resolveram problemas de engenharia que ainda nos assombram. Problemas de eficiência energética, gestão de recursos escassos, resfriamento sem refrigeração, navegação sem GPS, reciclagem total de materiais. E fizeram isso sem computadores, sem laboratórios, sem orçamentos de pesquisa. Fizeram apenas com tentativa, erro e milhões de anos de seleção natural implacável. O Saara não é apenas um deserto. É um manual vivo de engenharia de eficiência extrema. E nós, finalmente, estamos aprendendo a ler. Vamos começar pelo mestre que já conhecemos, o dromedário. Aquele sistema de gestão de água que permite a ele sobreviver semanas sem beber, está inspirando uma revolução em tecnologia de conservação hídrica. Engenheiros na Arábia Saudita e em Israel, países que enfrentam escassez crônica de água, estão desenvolvendo sistemas de resfriamento arquitetônico baseados nos princípios de termorregulação do dromedário. Em vez de usar ar-condicionado convencional, que consome energia massiva, e água para resfriamento, estes sistemas permitem que edifícios respirem como o dromedário, absorvendo calor durante o dia e liberando-o à noite através de materiais de mudança de fase. A temperatura interna flutua alguns graus, reduzindo drasticamente o consumo de energia sem sacrificar o conforto. A pelagem do dromedário, aquele isolamento térmico natural que reflete radiação solar enquanto permite a evaporação de suor da pele, está inspirando o desenvolvimento de tecidos de alta performance para atletas e trabalhadores em ambientes extremos. Tecidos que criam microclimas, que refletem calor mas permitem ventilação, que ajudam o corpo humano a funcionar melhor em condições que normalmente nos derrotariam. Astronautas, bombeiros, maratonistas de deserto, todos estão se beneficiando de lições extraídas da pelagem de um animal que vive no Saara há milênios. E tem mais. Pesquisadores de materiais estão estudando a estrutura das almofadas dos pés do dromedário para desenvolver novos tipos de calçados e sistemas de suspensão. A forma como essas almofadas distribuem pressão, absorvem impacto e impedem afundamento está influenciando desde tênis de corrida até pneus para veículos que operam em terrenos arenosos. A natureza já tinha resolvido o problema da mobilidade em areia. Nós só precisávamos prestar atenção. Mas o dromedário não é o único professor desta sala de aula infinita. Lembra dos besouros que navegam pelas estrelas? Aquela capacidade de orientação astronômica está abrindo novos caminhos na robótica autônoma. Drones e rovers que operam em ambientes onde GPS não funciona, como Marte, regiões polares ou cavernas profundas, estão sendo equipados com sistemas de navegação celeste inspirados nos besouros do Saara. Em vez de depender de satélites ou marcos visuais que podem não existir, estes robôs estão aprendendo a olhar para cima, mapear padrões de luz e traçar rotas precisas. Um inseto do tamanho de uma moeda está ensinando máquinas de milhões de dólares como não se perder em território desconhecido. E a reciclagem perfeita que os besouros executam, onde cada grama de matéria orgânica é processada, reutilizada, transformada em nutriente disponível para o próximo ciclo. Isso está inspirando sistemas de compostagem urbana de ciclo fechado e tecnologias de tratamento de resíduos orgânicos. A economia circular que tanto falamos não é uma invenção humana. É apenas nós finalmente entendendo o que a natureza sempre fez. Agora vamos falar das cabras nas árvores. Porque aquela imagem surreal de animais escalando onde não deveriam escalar não é apenas curiosa, é profundamente instrutiva sobre a natureza da inovação em si. As cabras de Argan nos ensinam que a adaptação não é apenas uma questão de ter os genes certos, é também sobre ter a coragem de quebrar padrões, de experimentar o impossível quando o convencional deixa de funcionar. Quando o chão não oferece mais comida, você tem duas escolhas: morrer de fome
ou repensar completamente o que significa ser uma cabra. Essa lição está ressoando em campos inesperados. No mundo dos negócios e do empreendedorismo, a história das cabras escaladoras virou metáfora de disrupção e pensamento não convencional. Quando mercados tradicionais secam, quando as antigas fontes de receita desaparecem, empresas que sobrevivem são aquelas que, como as cabras, olham para cima e perguntam: onde mais ninguém está olhando? Que recursos inexplorados existem simplesmente porque ninguém teve a audácia de tentar alcançá-los? E há uma ironia bonita aqui. As cabras estão comendo os frutos da árvore de argan, cuspindo as sementes, e essas sementes, depois de passar pelo sistema digestivo das cabras, germinam melhor. As cabras não estão apenas sobrevivendo, elas estão perpetuando a própria árvore que as alimenta. É um sistema simbiótico nascido de desespero que se transformou em parceria evolutiva, cooperação acidental que funciona melhor que qualquer design intencional. Isso nos leva à lição mais profunda do Saara: os oásis, aquelas explosões impossíveis de vida em meio ao vazio absoluto. Um oásis não deveria existir. Estatisticamente, ecologicamente, geograficamente, eles são anomalias. Uma fonte subterrânea que brota em meio à vastidão árida, criando em poucos quilômetros quadrados uma biodiversidade que rivaliza com florestas tropicais. Palmeiras, arbustos, insetos, pássaros, mamíferos, répteis, todos convergindo para um único ponto de água. É como se a vida inteira se lembrasse de que, não importa quão dispersa ou isolada esteja, quando o recurso essencial aparece, tudo se reconecta instantaneamente. Os oásis estão ensinando urbanistas e arquitetos sobre a criação de microclimas em cidades desérticas. Cidades como Dubai, Abu Dhabi, Las Vegas, todas construídas em ambientes hostis, estão aprendendo que não é sustentável transformar o deserto inteiro em um paraíso artificial. Em vez disso, a estratégia do oásis funciona melhor: criar pontos de alta densidade de recursos, resfriamento localizado, vegetação concentrada e deixar o resto do ambiente respirar naturalmente. Projetos de oásis urbanos estão surgindo em todo o Oriente Médio e Sudoeste dos Estados Unidos. Praças e parques projetados não como luxo estético, mas como necessidade ecológica. Pontos onde água reciclada alimenta vegetação densa que cria sombra e resfriamento, atraindo fauna urbana, criando bolsões de biodiversidade que tornam a cidade mais resiliente. É o oposto da abordagem ocidental clássica de gramados infinitos e irrigação universal. É adaptação inspirada diretamente em como a vida realmente funciona no deserto. E tem uma camada ainda mais profunda. Os oásis nos ensinam sobre interdependência, sobre como sistemas complexos emergem de um único recurso crítico bem gerido. A água não sustenta apenas as palmeiras. As palmeiras criam sombra que reduz evaporação, o que preserva mais água, o que permite mais plantas, o que atrai polinizadores, o que espalha mais sementes, o que estabiliza o solo, o que aumenta a infiltração de água. É um ciclo de retroalimentação positiva, onde cada elemento suporta todos os outros. Essa compreensão está mudando a forma como pensamos sobre desenvolvimento comunitário em regiões áridas. Não é sobre importar soluções de regiões temperadas. É sobre entender os princípios de eficiência e interdependência que a própria vida já descobriu. Projetos de permacultura em desertos, desde o Arizona até a Austrália, estão aplicando lógica de oásis. Concentre recursos, maximize interdependência, deixe o sistema se auto-organizar a partir de um núcleo bem estabelecido. A NASA está estudando oásis para missões espaciais de longo prazo, porque uma colônia em Marte ou na Lua enfrentará desafios similares: recursos extremamente limitados, ambiente hostil, necessidade de criar bolsões de vida autossustentáveis. O oásis é o protótipo natural de uma base extraterrestre. Milhões de anos de testes de campo já foram concluídos. E aqui chegamos ao ponto de virada filosófico desta jornada. Porque tudo isso que estamos discutindo, toda essa tecnologia, toda essa inspiração, toda essa sabedoria que estamos extraindo do Saara, não é realmente sobre o deserto, é sobre nós. Durante séculos, a humanidade operou
sob uma ilusão de supremacia. Vimos a natureza como algo a ser dominado, controlado, melhorado. Construímos civilizações inteiras sobre a premissa de que nossa engenharia era superior, que nossa inteligência nos colocava acima dos sistemas naturais, que poderíamos redesenhar o mundo segundo nossa vontade. E então, repetidamente, a natureza nos humilha, mostrando-nos que um besouro tem navegação mais confiável que nossos primeiros sistemas GPS, que um dromedário tem gestão térmica mais eficiente que nossos edifícios mais modernos, que um oásis cria sustentabilidade que nossas cidades ainda estão lutando para alcançar. Não estamos ensinando a natureza está nos ensinando. E ela é uma professora paciente, porque as lições sempre estiveram lá, gravadas em comportamento, anatomia e estratégia, esperando que fôssemos humildes o suficiente para parar de falar e começar a observar. O Saara não é um arquivo morto de curiosidades evolutivas. É uma biblioteca genética viva, um repositório de 3 bilhões e 800 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Cada espécie é um livro, cada adaptação é um capítulo, e nós mal arranhamos o índice. Então deixe-me fazer uma pergunta. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A tecnologia inspirada no dromedário, a navegação dos besouros, a filosofia dos oásis? Comente abaixo, porque quanto mais compartilhamos o que aprendemos, mais criamos uma comunidade que valoriza a sabedoria que a vida já descobriu. Mas há algo que precisamos discutir agora, algo urgente, porque enquanto estamos finalmente aprendendo a ler este manual antigo, estamos simultaneamente queimando suas páginas. E se não agirmos rápido, muitas destas lições serão perdidas antes mesmo de serem traduzidas. Existe uma tragédia silenciosa acontecendo no Saara, uma ironia cruel que dói quando você finalmente a compreende. Estamos quebrando o código que levou milhões de anos para ser escrito. Estamos queimando a biblioteca, enquanto ainda aprendemos a ler. Porque aqui está a verdade brutal. O deserto que acabamos de conhecer, este laboratório de adaptação extrema, este arquivo vivo de soluções evolutivas, está morrendo. E o que é ainda mais perturbador, ele está morrendo justamente das mãos da espécie que mais poderia se beneficiar de suas lições. O Saara está se expandindo, não gradualmente, mas aceleradamente. Nas últimas décadas, o deserto cresceu aproximadamente 10%. Isso representa uma área maior que a Nigéria sendo consumida pela aridez. E essa expansão não é apenas geografia mudando, é biodiversidade desaparecendo. São ecossistemas inteiros sendo engolidos. São soluções evolutivas sendo apagadas antes que possamos sequer documentá-las completamente. Mas aqui está o paradoxo mais amargo. O deserto está crescendo, mas simultaneamente está morrendo de sede. Os aquíferos subterrâneos que alimentam os oásis, essas explosões de vida que estudamos com tanto fascínio, estão secando. As fontes que brotaram por milênios estão silenciando. E quando um oásis morre, não é apenas água que desaparece. É um universo inteiro de interdependências que colapsa em cascata. Vamos nomear os verdadeiros vilões desta história, porque eles têm nomes, e entender quem são é o primeiro passo para confrontá-los. O primeiro vilão é invisível, mas letal: mudança climática. Não como conceito abstrato debatido em conferências distantes, mas como realidade tangível medida em graus Celsius e milímetros de chuva que não caem mais. O Saara sempre foi quente, mas agora está ficando quente demais. E existe uma diferença crítica entre essas duas afirmações. As criaturas que conhecemos, os mestres da adaptação, evoluíram ao longo de milhões de anos para lidar com temperaturas extremas, mas evolução leva tempo, gerações. Seleção gradual de características que funcionam melhor. Quando a temperatura aumenta 3, 4, 5 graus em poucas décadas, não há tempo para adaptar. A evolução não consegue acompanhar a velocidade da mudança. Os dromedários, aqueles engenheiros biológicos perfeitos, estão começando a mostrar sinais de estresse térmico em regiões onde antes prosperavam confortavelmente. Suas tolerâncias térmicas, calibradas por milênios, estão sendo excedidas. Quando a temperatura ambiente ultrapassa consistentemente os 50 graus Celsius,
Mesmo a capacidade deles de deixar a temperatura corporal flutuar até 41 graus não é suficiente. O gradiente térmico necessário para resfriamento passivo simplesmente não existe mais. Eles precisam suar mais. O que significa consumir mais água, em um lugar onde a água já era o recurso mais escasso. É uma sentença de morte executada em câmera lenta. E não são apenas os grandes mamíferos. Os lagartos, aqueles mestres da termorregulação ectotérmica, estão enfrentando um limite físico inescapável. Quando a areia atinge 70, 75, 80 graus Celsius durante o dia, não há mais dança da areia quente que funcione. Não há mais janelas de oportunidade para emergir e caçar. O tempo disponível para a atividade está encolhendo. E com ele, as oportunidades de alimentação. Estudos recentes em populações de lagartos do Saara mostram algo assustador. Eles estão ficando menores. Corpos menores aquecem e resfriam mais rápido. Uma vantagem quando você precisa fazer tudo em janelas de tempo cada vez mais estreitas. Mas corpos menores também significam menor capacidade de armazenar reservas energéticas, menor capacidade reprodutiva, menos ovos por ninhada, populações que encolhem geração após geração até que o número crítico para a viabilidade genética seja rompido, e então, extinção. Mas a mudança climática não traz apenas calor, ela traz imprevisibilidade. Os padrões de precipitação, mesmo sendo escassos, sempre tiveram uma certa regularidade. As plantas, os insetos, os animais, todos tinham seus ritmos sincronizados com essas chuvas raras, mas previsíveis. Agora, as chuvas não obedecem mais padrão. Anos consecutivos de seca absoluta, seguidos de tempestades torrenciais fora de estação que causam enchentes e erosão massiva. Os ciclos de vida não conseguem mais se sincronizar. Plantas florescem quando polinizadores não estão ativos. Insetos eclodem quando não há plantas para alimentá-los. O tecido de interdependência que mantinha o ecossistema coeso está se rasgando. O segundo vilão é mais direto, mais tangível, mais facilmente identificável. É a exploração humana descontrolada. O Saara não é um parque intocado. Milhões de pessoas vivem em suas bordas e dentro dele. E a pressão humana sobre um ecossistema já sob estresse extremo está acelerando seu colapso. Pastoreio excessivo é a primeira ferida. Rebanhos de cabras, ovelhas e gado em números muito além da capacidade de suporte do ambiente estão consumindo vegetação mais rápido do que ela consegue se regenerar. Em condições normais, a vegetação esparsa do Saara já leva anos para se recuperar de pastoreio. Mas quando há animais demais concentrados em áreas pequenas demais, a recuperação simplesmente não acontece. O solo fica exposto, vulnerável. A erosão eólica remove a camada superficial. As sementes que poderiam germinar nas próximas chuvas são levadas pelo vento. A terra fica estéril, desertificação em ação. E aqui está a crueldade do ciclo. Conforme a vegetação desaparece, os pastores precisam mover seus rebanhos para novas áreas, áreas que ainda têm alguma cobertura vegetal, e o ciclo se repete. A frente de destruição avança como uma onda lenta, mas implacável, convertendo terras marginais em deserto completo. Os oásis, aqueles milagres de vida, estão sob ataque direto. A extração de água subterrânea para a agricultura e consumo humano está drenando os aquíferos que os alimentam. Bombas elétricas modernas podem extrair água muito mais rápido do que os métodos tradicionais. E porque a água subterrânea é invisível, é fácil não perceber que está acabando até que seja tarde demais. Quando a fonte finalmente seca, o oásis morre em questão de meses. As palmeiras, que podem viver centenas de anos, murcham e morrem. A fauna dispersa ou perece. O ponto de convergência de vida desaparece, deixando apenas memória e ruínas. E não é apenas água sendo extraída. Turismo predatório está perturbando habitats delicados. Veículos off-road rasgando dunas, destruindo tocas de animais, compactando solo, assustando fauna. Acampamentos deixando lixo que nunca se decompõe no ambiente árido. Plástico sendo enterrado pela areia, persistindo por séculos, sendo ingerido por animais que confundem fragmentos coloridos com alimento.
Caça ilegal e comércio de espécies raras estão removendo indivíduos críticos de populações já frágeis. Aves de rapina capturadas para falcoaria. Répteis raros vendidos para colecionadores. Cada animal removido é um livro arrancado da biblioteca. Cada população extinta localmente é um capítulo inteiro apagado. Mas há um terceiro vilão, mais sutil, mais insidioso e talvez o mais trágico de todos. É a perda da sabedoria humana acumulada sobre como viver em harmonia com o deserto. Porque o Saara não é apenas lar de dromedários e besouros. É também lar de povos que desenvolveram, ao longo de milênios, conhecimentos profundos sobre como sobreviver e até prosperar neste ambiente. Os tuaregues, os beduínos, os berberes, todos possuem sistemas complexos de conhecimento ecológico tradicional. Eles sabem ler sinais na areia que indicam água subterrânea. Conhecem plantas medicinais que crescem apenas em condições específicas. Entendem os padrões migratórios de animais. Praticam pastoreio rotativo que permite regeneração. Este conhecimento não está em livros, está em histórias orais, práticas transmitidas de geração em geração, observações acumuladas ao longo de séculos, e está desaparecendo rapidamente. Jovens gerações estão se movendo para cidades. Idiomas tradicionais estão morrendo. Práticas antigas estão sendo substituídas por métodos modernos que frequentemente ignoram a ecologia local. Estamos perdendo não apenas biodiversidade biológica, mas biodiversidade cultural, formas alternativas de conhecimento que poderiam oferecer insights cruciais sobre sustentabilidade em ambientes extremos. E aqui está a tragédia que deve nos manter acordados à noite. Estamos perdendo espécies antes mesmo de estudá-las completamente. Há insetos no Saara que ainda não foram descritos pela ciência. Plantas com propriedades químicas únicas que nunca foram analisadas. Comportamentos animais que nunca foram documentados. Cada extinção não é apenas perda de uma forma de vida. É perda de milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento evolutivo. É perda de soluções potenciais para problemas que nem sabemos ainda que teremos. Imagine uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo, contendo livros escritos ao longo de bilhões de anos em idiomas que mal começamos a decifrar, com respostas para perguntas sobre eficiência, sustentabilidade, adaptação, resiliência. Agora imagine que esta biblioteca está pegando fogo e estamos lá dentro, tentando freneticamente ler e copiar o máximo que conseguimos antes que as chamas alcancem cada seção. Mas o fogo está se espalhando mais rápido que nossa capacidade de leitura. Isso não é metáfora. É descrição literal do que está acontecendo no Saara neste exato momento. Estamos cortando as raízes que conectam o presente ao passado profundo. Estamos destruindo o manual de instruções para a sobrevivência em um planeta que, ironicamente, está ficando cada vez mais parecido com um deserto. Conforme mudanças climáticas avançam, mais regiões do planeta enfrentarão escassez de água, temperaturas extremas, recursos limitados. As lições do Saara se tornarão cada vez mais relevantes, mas estaremos destruindo os professores justamente quando mais precisamos deles. E a questão que deveria nos assombrar é esta: será que o problema não é a incapacidade da vida de se adaptar, mas nossa incapacidade de deixá-la em paz por tempo suficiente para fazê-lo? Será que estamos tão desesperados para extrair valor imediato que nos tornamos incapazes de reconhecer o valor de longo prazo que está sendo destruído? O Saara sobreviveu a eras glaciais, sobreviveu a períodos úmidos, onde era savana verde, sobreviveu a mudanças climáticas naturais ao longo de milhões de anos, mas nunca enfrentou algo como nós. Uma espécie capaz de alterar sistemas globais em décadas, de extrair recursos mais rápido do que qualquer regeneração possível, de modificar paisagens em escalas e velocidades sem precedente na história da vida na Terra. A vida no Saara é resiliente, mas resiliência tem limites, e estamos testando esses limites com uma combinação mortal de ignorância, ganância e velocidade. A pergunta agora não é se o Saara vai mudar. Ele já está mudando. A pergunta é se algo que reconhecemos como Saara, com sua biodiversidade única e suas lições insubstituíveis, sobreviverá ao século XXI.
E mais importante, a pergunta é se nós faremos algo a respeito antes que seja tarde demais. Mas a batalha não está perdida. E é aqui que a história poderia tomar um rumo diferente. Porque enquanto as ameaças são reais e urgentes, enquanto o relógio está correndo contra nós, há algo igualmente poderoso começando a despertar. Uma mudança de consciência. Um reconhecimento crescente de que o que está em jogo no Saara não é apenas a sobrevivência de algumas espécies exóticas em um deserto distante. É a preservação de conhecimento essencial para nosso próprio futuro. E ao redor do mundo, em laboratórios, comunidades, organizações e até governos, pessoas estão agindo, não com promessas vazias ou discursos bonitos, mas com soluções concretas, projetos funcionando, resultados mensuráveis. A esperança não é uma platitude, é uma estratégia em execução. Vamos começar pelo nível mais ambicioso. Os projetos de grande escala que estão tentando reverter a própria expansão do deserto. A Grande Muralha Verde da África é talvez o projeto de restauração ecológica mais ambicioso já concebido. Uma barreira viva de vegetação se estendendo por 8.000 quilômetros do Senegal no oeste até Djibouti no leste, atravessando todo o Sahel, a região de transição entre o Saara e as savanas ao sul. O objetivo não é parar o deserto com uma linha de árvores. É mais sofisticado que isso. É sobre restaurar a funcionalidade ecológica de uma faixa inteira de terra degradada, reintroduzir vegetação nativa adaptada à aridez, estabilizar solos, capturar água da chuva, criar corredores de biodiversidade. E está funcionando. Não de forma uniforme, não sem desafios enormes, mas está funcionando. No Senegal, mais de 18 milhões de árvores já foram plantadas. Na Etiópia, 15 milhões de hectares de terra degradada foram restaurados. No norte da Nigéria, projetos comunitários de reflorestamento com espécies nativas, como a acácia, estão não apenas recuperando vegetação, mas também fornecendo forragem para gado, madeira sustentável e fixação de nitrogênio que melhora a qualidade do solo. O segredo do sucesso não está apenas em plantar árvores, está em envolver as comunidades locais, dar a elas propriedade e benefício econômico direto da restauração. Quando agricultores e pastores percebem que árvores nativas não competem com suas atividades, mas as melhoram, quando eles veem aumento de produtividade em terras recuperadas, quando a renda vinda de produtos florestais sustentáveis, a conservação deixa de ser um luxo imposto de fora e se torna necessidade econômica óbvia. Mas não são apenas projetos massivos que estão fazendo diferença. Há iniciativas de escala menor, focadas especificamente em salvar os oásis que ainda existem. No Marrocos, organizações de conservação estão trabalhando com comunidades locais para proteger e restaurar oásis tradicionais. Isso inclui reparar sistemas antigos de irrigação, os quetaras, canais subterrâneos que transportam água de aquíferos para áreas cultiváveis com perda mínima por evaporação. Estes sistemas, alguns com séculos de idade, são obras-primas de engenharia hidráulica adaptada ao deserto. Quando bem mantidos, eles permitem agricultura sustentável sem esgotar os aquíferos. Projetos de ecoturismo responsável estão sendo implementados em vários oásis, criando incentivo econômico direto para a preservação. Turistas pagam para experienciar a beleza e singularidade desses ecossistemas, e parte significativa da receita vai para comunidades locais que, em troca, se comprometem a proteger a área, limitar pastoreio excessivo e manter práticas tradicionais sustentáveis. É conservação através de valorização econômica, mas feita de forma que respeita e capacita as pessoas que vivem ali. Na Líbia e na Argélia, pesquisadores estão mapeando aquíferos subterrâneos, usando tecnologia de satélite e radar de penetração no solo, identificando reservas de água previamente desconhecidas. Este conhecimento permite planejamento melhor de onde estabelecer assentamentos, onde perfurar poços sem esgotar recursos e onde focar esforços de conservação para proteger fontes críticas. Tecnologia moderna sendo usada para aplicar princípios antigos de gestão de água. E há projetos fascinantes focados especificamente na vida selvagem.
Programas de reprodução em cativeiro para espécies ameaçadas do Saara estão tendo sucesso notável. O Oryx de cimitarra, uma espécie de antílope com chifres curvos majestosos, que foi declarado extinto na natureza em 2000, está sendo reintroduzido no Chad depois de décadas de reprodução cuidadosa em reservas e zoológicos. Manadas já estão se estabelecendo, reproduzindo naturalmente, reocupando o território que era deles há apenas algumas décadas. Caselas dama, uma das mais raras e belas espécies de antílope do mundo, com pelagem dourada e marcações brancas distintivas, estão sendo protegidas em reservas no Níger e Senegal. Populações que haviam colapsado para centenas de indivíduos estão lentamente crescendo sob proteção intensiva. Cada filhote nascido é uma vitória contra a extinção. Projetos de ciência cidadã estão mobilizando comunidades locais para monitorar vida selvagem. Usando smartphones simples e aplicativos de código aberto, pastores e moradores do deserto estão documentando avistamentos de animais, padrões migratórios, locais de reprodução. Estes dados, quando agregados, fornecem aos cientistas informações em escala e resolução que seriam impossíveis de obter de outra forma, e, simultaneamente, transformam pessoas comuns em guardiães ativos da biodiversidade ao seu redor. Há também um movimento crescente de valorização e documentação do conhecimento ecológico tradicional antes que ele desapareça completamente. Antropólogos e ecólogos estão trabalhando junto com anciãos de comunidades nômades, gravando histórias orais, documentando práticas tradicionais, mapeando conhecimento sobre plantas, animais e padrões climáticos. Este conhecimento está sendo digitalizado, traduzido, arquivado em bases de dados acessíveis. Mas, crucialmente, também está sendo ensinado de volta para as gerações mais jovens destas mesmas comunidades. Escolas no Saara estão começando a incorporar educação ambiental baseada em conhecimento local. Crianças aprendem sobre a ecologia do deserto, não através de livros didáticos genéricos escritos em cidades distantes, mas através de histórias de seus avós, de observação direta da natureza ao redor, de participação em práticas tradicionais de gestão de terra. É a educação que conecta a identidade cultural com consciência ecológica e está criando uma geração que vê o deserto não como algo a ser explorado ou escapado, mas como herança a ser protegida. Universidades no norte da África e no Oriente Médio estão estabelecendo centros de pesquisa dedicados especificamente à ecologia de desertos. Estudantes locais que cresceram nestes ambientes, que falam os idiomas, que entendem as culturas, estão sendo treinados como cientistas. Eles não são observadores externos visitando o deserto como curiosidade exótica. Eles são parte dele. E essa perspectiva está gerando insights que pesquisadores de fora frequentemente perdem. Tecnologias inovadoras estão sendo desenvolvidas especificamente para monitoramento e proteção em ambientes desérticos. Drones solares de longo alcance podem patrulhar áreas vastas, monitorando atividade ilegal de caça ou desmatamento. Colares de rastreamento com GPS e satélite estão sendo usados em dromedários, gazelas e outros animais grandes, permitindo que cientistas entendam padrões de movimento, identifiquem áreas críticas de habitat e detectem ameaças rapidamente. Armadilhas fotográficas resistentes ao calor e areia estão capturando imagens de espécies raras e elusivas, provando que elas ainda existem em locais onde se pensava que haviam desaparecido. E há algo mais acontecendo. Algo menos tangível, mas igualmente poderoso. Uma mudança na narrativa cultural sobre o que o deserto significa. Filmes, documentários, livros, arte, todos estão começando a retratar o Saara não como vazio morto, mas como reino vivo de beleza estonteante e importância ecológica crítica. Fotógrafos estão capturando imagens que revelam a diversidade surpreendente de vida e paisagem. Escritores estão contando histórias que humanizam as pessoas que vivem ali, que mostram suas lutas e sabedorias. Músicos estão incorporando sons e ritmos do deserto, em trabalhos que alcançam audiências globais. Esta mudança cultural importa porque conservação, no final, é sobre valores. Nós protegemos o que valorizamos.
e estamos começando a valorizar o Saara não apesar de sua aridez, mas por causa dela. Porque ela forjou formas de vida que não existem em nenhum outro lugar. Porque ela contém lições que nenhum outro ecossistema pode ensinar. Mas aqui está a verdade que precisamos confrontar agora. Todas estas soluções, todos estes projetos, toda esta esperança, só funcionam se houver vontade coletiva sustentada para fazê-los acontecer. E isso requer mais do que consciência passiva. Requer ação, requer escolhas, requer que cada um de nós, onde quer que estejamos, entenda que estamos conectados ao destino do Saara de formas que talvez não sejam óbvias, mas são absolutamente reais, porque o deserto não existe em isolamento. Ele influencia padrões climáticos globais. Poeira do Saara, carregada por ventos através do Atlântico, fertiliza a Amazônia com nutrientes essenciais. Tempestades de areia originadas no norte da África afetam qualidade do ar na Europa e no Caribe. O que acontece no Saara reverbera muito além de suas fronteiras geográficas, e as lições que o Saara tem para ensinar sobre sobrevivência em condições extremas estão se tornando cada vez mais relevantes para todos nós. À medida que mudanças climáticas avançam, mais regiões do planeta experimentarão escassez de água, temperaturas extremas, eventos climáticos imprevisíveis. Não estamos enfrentando um futuro de mais abundância. Estamos enfrentando um futuro de mais escassez. E o Saara já sabe como lidar com escassez. Então, quando protegemos o Saara, quando valorizamos seu conhecimento, quando preservamos sua biodiversidade, não estamos fazendo caridade ecológica para um pedaço remoto de terra. Estamos protegendo uma biblioteca de estratégias de sobrevivência que nós mesmos podemos precisar consultar muito em breve. E aqui chegamos à reflexão final, a inversão de papéis que muda tudo. Durante toda esta jornada, falamos sobre como animais do Saara se adaptaram, como eles sobrevivem, como eles persistem contra todas as probabilidades. Mas agora precisamos fazer a pergunta incômoda, a pergunta que coloca um espelho na nossa frente e nos força a olhar honestamente. Quem realmente precisa de adaptação aqui? Quem está realmente em perigo? O dromedário existe há milhões de anos. Ele sobreviveu a eras glaciais, períodos de mudança climática natural extrema, flutuações massivas em temperatura e precipitação. Ele está aqui porque é fundamentalmente bem projetado para seu ambiente. Os besouros, os lagartos, as plantas do deserto, todos eles têm linhagens evolutivas que remontam muito mais longe do que a nossa. Eles são sobreviventes testados pelo tempo. Nós, humanos, existimos como espécie há talvez 300 mil anos. Nossa civilização moderna, com agricultura, cidades, tecnologia, tem apenas cerca de 10 mil anos. Em termos evolutivos, somos recém-nascidos, bebês brincando com ferramentas que mal entendemos, alterando sistemas planetários sem compreender completamente as consequências. E aqui está a verdade que deveria nos humilhar profundamente. O Saara não precisa de nós. Nada no Saara precisa de humanos para existir. Se desaparecêssemos amanhã, o deserto continuaria, a vida continuaria, os ciclos ecológicos continuariam, talvez até melhorassem sem nossa interferência. Mas nós precisamos desesperadamente do Saara. Precisamos de suas lições, precisamos de sua biodiversidade, precisamos dos serviços ecossistêmicos que ele fornece, mesmo sendo um deserto. Precisamos da poeira que fertiliza florestas, precisamos da regulação climática que ele ajuda a manter. Precisamos do conhecimento acumulado em cada espécie, cada adaptação, cada estratégia de sobrevivência. A questão não é se o dromedário vai sobreviver sem nós, é se nós vamos sobreviver sem o dromedário, sem as lições que ele ensina sobre eficiência, sobre resiliência, sobre fazer mais com menos, sem o exemplo vivo de que prosperidade não requer abundância desenfreada, mas sim design inteligente e adaptação precisa. Quando destruímos um oásis, não estamos apenas matando palmeiras. Estamos destruindo um modelo funcional de como criar sistemas sustentáveis em condições extremas. Quando extinguimos uma espécie do Saara, não estamos apenas perdendo um animal, estamos apagando uma solução para um problema que ainda nem formulamos completamente. E talvez seja isso que torna esta história não apenas urgente,
mas profundamente pessoal, porque no final, este documentário nunca foi realmente sobre o Saara. Foi sempre sobre nós, sobre nossa capacidade de aprender, sobre nossa disposição de mudar, sobre nossa humildade ou falta dela diante de sistemas muito mais antigos e sábios do que qualquer coisa que já construímos. A natureza não está esperando por nossa permissão para continuar evoluindo. Ela não está pedindo nossa aprovação. Ela está simplesmente fazendo o que sempre fez, adaptando, testando, sobrevivendo. A única questão é se nós seremos sábios o suficiente para aprender com ela antes que seja tarde demais. Então, aqui está o chamado final. Não um pedido para curtir um vídeo ou se inscrever em um canal, embora essas coisas ajudem a espalhar a mensagem, mas um chamado mais profundo, um chamado para realmente internalizar o que testemunhamos aqui. Compartilhe este conhecimento. Não apenas o vídeo, mas a essência dele. Fale com pessoas sobre o que realmente significa sustentabilidade, usando exemplos do Saara. Quando alguém reclamar sobre escassez de recursos, conte a eles sobre besouros que navegam por estrelas e reciclam cada grama de matéria orgânica. Quando alguém disser que adaptação é impossível, mostre a eles cabras escalando árvores e oásis florescendo em impossibilidade geográfica. Questione sua própria relação com recursos. Cada vez que você abre uma torneira, lembre-se do dromedário que pode passar semanas sem água. Não para se sentir culpado, mas para cultivar consciência. Para entender que a abundância casual é anomalia histórica, não norma universal, e que aprender a fazer mais com menos não é privação, é sabedoria. Apoie, se puder, organizações que trabalham em conservação de desertos. Doe, voluntarie, ou simplesmente preste atenção. Siga o trabalho. Celebre as vitórias. Pressione por políticas que protejam estes ambientes. Mas, acima de tudo, carregue consigo a lição central desta jornada. A vida encontra caminhos que nossa imaginação sozinha nunca conceberia. A natureza já resolveu problemas que ainda nos confundem. E a maior ameaça à nossa sobrevivência não é a falta de soluções, mas nossa arrogância em não reconhecer que as soluções já existem, escritas em comportamento animal, arquitetura de plantas, química de solo, padrões de vento e água. O Saara é mais do que geografia, é profecia, é tanto aviso quanto manual de instruções. Ele nos mostra o que acontece quando recursos desaparecem e simultaneamente nos mostra como a vida, quando verdadeiramente comprometida, pode persistir através de qualquer adversidade. Nós estamos vivendo em um planeta que está se tornando mais parecido com o Saara a cada ano que passa. Mais quente, mais seco, mais imprevisível, mais escasso. Podemos ver isso como apocalipse, ou podemos ver como teste, o mesmo teste que o Saara tem aplicado à vida por milhões de anos. E a pergunta que nos resta é simples, mas definitiva. Vamos passar no teste. Vamos demonstrar a mesma capacidade de adaptação, a mesma resiliência, a mesma engenhosidade que um dromedário, um besouro, uma árvore de argan já demonstraram? Ou vamos insistir em padrões insustentáveis até que seja tarde demais, ignorando as lições oferecidas livremente por professores que pagaram por este conhecimento com milhões de anos de tentativa e erro? O deserto está esperando, não por nossa decisão sobre seu futuro. Ele vai existir de uma forma ou outra. Ele está esperando para ver se finalmente aprendemos a escutar, se finalmente entendemos que nossa sobrevivência depende de sabedoria que não inventamos, mas que podemos, se formos humildes, aprender. A areia guarda segredos, o vento carrega histórias, o sol queima, mas também ilumina. E no coração do lugar mais inóspito da Terra, a vida continua ensinando a lição mais importante que qualquer espécie inteligente poderia aprender. Adaptação não é opcional, é essencial. E quanto mais cedo aceitarmos isso, quanto mais cedo estudarmos os mestres que já dominaram esta arte, maior nossa chance de escrever nossa própria história de sobrevivência em um planeta em transformação. Você está pronto? Não para salvar o Saara, mas para deixar o Saara salvar você, para abrir seus olhos, para mudar sua perspectiva, para se tornar estudante de uma sabedoria que antecede civilização, linguagem,
até mesmo humanidade em si. A sala de aula está aberta. A lição está sendo ensinada. A única questão que resta é: você vai prestar atenção? O deserto está esperando. E o tempo, como sempre no Saara, é o recurso mais precioso de todos.